Oi, gente. Voltamos, né? Hoje a gente vai ter a nossa aula de matemática, tá? Eu coloquei aula 1, ok? Porque vai ser uma aula mais afunilada para o Saeb, né? Que tá despontando aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar com divisão, né? Porém, antes, divisão das 4 operações, ela é a última, né? O último processo. Então, você já vai ter aprendido a somar, subtrair e multiplicar antes da divisão. Para isso, eu quero que vocês, a gente vai fazer tipo um resumo, né, de tudo que você aprende nessas operações anteriores, até que a gente chegue na divisão inicial introdutória. Bom, a primeira coisa que você aprende é a adição. E o que vem a ser a adição? Com o símbolo do mais, né, que a gente chama, você vem a somar, né? Você pode lembrar quando você fala assim, adicione um copo de leite, ou seja, você está colocando, incluindo. Se você for pensar em dinheiro, né, que é o mais, em parcelas, por exemplo, comprei uma bicicleta, né? E essa bicicleta, ela vai me custar R$256, certo? E para esse mesmo valor da bicicleta, a gente vai usar em todas as 4 operações. Pronto. Se eu dividir ela em parcelas, deixa eu dar um númerozinho qualquer aqui, de 35. E eu dei a primeira parcela, mais a segunda parcela, mais a terceira parcela, eu vou ter 0, 0, 15, vai 1, 10, né? Pronto. Eu já vou ter pago R$105. Então, assim, a adição, ela vem você a somar, né? E ela dá aqui um total. Certo? Pronto. Ai, tia, por que tá falando isso? Porque vocês agora não são mais um bebê da educação. Quando você tá no infantil, você é como se fosse um bebezinho, tá? No infantil. E o jeito que você dá matemática é, a tia tem uma bonequinha, 2 bonequinhas, aí você vai pro Fundamental 1. No Fundamental 1, você já é uma criança, certo? Mas a linguagem, ela ainda fica uma linguagem embascada, né? Você vai poder desenhar as bolinhas, você vai poder visualizar. Aí a gente vai para onde vocês estão, que é o Fundamental 2. No Fundamental 2, vou botar um cabelinho mais assim, né? Porque vocês dois são tudo os cabelos que caem no rosto, né? Umas coisas mais modernas, assim. Então, você é um adolescente da matemática. Quando você está nesse ponto, vai ser muito difícil que ele use as expressões mais, somar, menos, entendeu? Então, provavelmente, ele vai usar as palavras parcela, né? No caso aqui são parcelas, adicionar, incluir. Então, a gente tem que amadurecer também o nosso vocabulário, né? Mas voltando para cá. Se eu paguei 105 de 256, agora eu vou para subtração. Na palavra subtração, você vai lembrar de subtrair. Sinal de menos, diminuir. Mesmo esquema. Na fase que vocês estão, dificilmente você vai encontrar um problema que ele diga assim, fulaninho tinha tanto e diminuiu, né? Você vai usar outras palavras, retirou. A mais comum vai ser a que eu vou dizer agora. Ó. Se ele tem 256, ele está devendo, e ele já pagou 105, esse valor de 151
é a diferença, né? Se eu tenho, se eu sou uma pessoa, eu considero que alguém é melhor do que eu, existe uma diferença maior e melhor para que seja uma diferença. Então, se eu tenho 256 e paguei 105, a diferença, né, é essa. Os idosos, né, eles usam muito, assim, fulano é 256, eu já paguei 155. Eu vou dar a diferença em dinheiro, eu vou passar a diferença no cartão. Então, por isso que os idosos, eles sabiam muito matemática, porque a linguagem deles já favoreciam isso, que não é muito comum hoje em dia, né? E além da gente ter passado um tempo da educação, a educação decaindo. Foram muitos anos, até hoje você poder aplicar a educação de qualidade de novo, tá bom? Então, diferença. Decorem esses nomes, parcela e diferença total, tá bom? Pronto. Então, quando eu somo, eu tenho um total. Quando eu quero saber o resultado de uma subtração, eu quero saber a diferença, o que falta para completar o meu total, ok? Passada essa, você vai para a multiplicação. Aí a multiplicação, ela vai ser bem próxima da adição. Lembra que quando eu comecei multiplicação, quando eu comecei a pagar as parcelas, né, eu comecei 35, com mais 35, com mais 35, não vou mais nem somar, que eu já sei quanto é que dá. Com 3 parcelas, ele somou 105. Se eu colocar mais 35, ele vai dar 140. Então, eu vou colocar mais 35. E eu vou colocar mais 35. Vou trazer essa conta para cá. Vou colocar mais 35. Não chegou ainda no que eu estou devendo. E eu vou colocar mais 35. Certo? Então, vamos lá. Na multiplicação, ela é bem parecida com a adição. Né, para quem está iniciando multiplicação, mesmo numa série maior, eu permito sim que ele faça 1, 2, 3, conte quantos 35 ele vai achar nessa conta até aqui. Tá bom? Pronto. 1, 2, 3, vou riscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai pagar 7 prestações de 35, certo? Aí a gente vai olhar se dá realmente. Quanto é o 5 7 vezes? Na multiplicação, a tabuada que você tem que estar no seu cantinho é essa daqui, ó. A do número que você multiplica. Aí vamos lá fazer aqui, ó. 7 com mais 7, 14. Não é 5 vezes? Então você bota logo 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 7 com 7, 14. Pode contar no dedo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, vai dar 21. 2, vai dar 28. Vai dar 35. Então, 7, 5 vezes dá 35. Esse sistema aqui é melhor do que você tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Por quê? Se você errou uma bolinha aqui, você não vai conseguir saber aonde está o seu erro. Então, quando vocês forem fazer a contagem, pode fazer a conta de multiplicação fazendo uma sominha de mais. Porém, não façam bolinha, não façam risquinho, não repita o número tipo 7, 1, 12, 13, 14, 15, 21, 28 e 35. E repetindo o número várias vezes. Por quê? Eu vou explicar agora. 7 vezes 5 deu 35.
Coloquei meu 5 e foi o 3. Quanto é que dá o meu 7 3 vezes? Se eu faço a conta assim, ó, só repetindo o número, eu vou ter que voltar e somar de novo para descobrir aqui que esse 7 dá 21. Se eu fizer uma tabuada onde eu vá colocando apenas os resultados, facilita para mim. Na hora de eu ver que o 7 3 vezes, já deu 21. Com o 3 que eu subi, dá 24. Olha como deu igual. Como é que você vai fazer? Da forma que você quiser. Você achou mais fácil assim? Ok, realmente é mais simples. A multiplicação, ela foi feita realmente para isso. Para facilitar, deixar menos desgastante a matemática, porque eu vou repetir de novo. A matemática, ela não é difícil. Ela é trabalhosa por quê? Pronto, você tem aqui um problema matemático. Certo? Você olhou para o problema, pensou, o que eu vou fazer? O segundo passo é você organizar e ter paciência, certo? Se o problema estiver totalmente organizado, você tiver paciência para resolver e pensar bem, rapidamente você chega a uma solução. Agora, se você já olha para matemática, ai, não gosto, evitem dizer essa frase. Tudo que você não gosta, você demora mais a aprender. Viu? Por causa do psicológico. Você tem que estar bem, tanto que você aprende com música, você aprende dançando, mas as coisas que são mais fadantes, você demora mais a aprender. Então, evitem dizer que você não gosta de determinada coisa, porque o seu cérebro assimila e ele vai... E isso vai passar a ser muito difícil para você aprender. E, gente, matemática é muito gostoso. Então, se você... A multiplicação, ela foi inventada para facilitar e deixar menos enfadonho as somas. Diminuir o uso de papel, seja lá por que motivo for. Mas se você disser, não, eu tenho dificuldade, prefiro fazer desse jeito, sem problema nenhum, tá? Vou apagar a multiplicação aqui, tá? A gente já viu que dá 245, só que ele estava devendo 256. Então, eu volto de novo para a subtração e vou olhar quanto sobra, né? 0, 0, 1, 1, 0. Ou seja, essa pessoa, ela teria uma diferença de R$11 para dar mais ou na última parcela, né? Ou seja, a última parcela dele sairia... 35, desculpa. A última parcela dela sairia por R$46, certo? Todos esses cálculos, toda essa articulação de pensamento vai depender de quem? Sua. Se você tiver a paciência e a organização do seu raciocínio. Sabido de tudo isso aqui, a gente vai para a divisão, que é o nosso propósito de hoje, né? E o que vem a ser a divisão? Se na adição eu somo, na subtração eu subtraio, tiro de menos. Na multiplicação eu facilito a adição, né? Multiplicando. Então, o que é que vem ser a divisão? A divisão é dividir por igual. Por igual? Como é que vai dividir por igual? Se quando você dividiu 256 por 35, deu 7, né? Ainda sobrou o 11. Pronto. O 11 que sobrou, ele é o resto. Ele é o troco. Mas, na adição, ele vai ter o resto. Eu vou dividir por igual, né?
Então, o processo de divisão, ele está altamente ligado ao processo de multiplicação. Por quê? Você vai fazer aquela mesma continha que está aqui, certo? Vamos provar que é verdade? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o número que eu tinha colocado aqui, não sei se vocês lembram, que é uma bicicleta no valor de... Gente do céu, 256. Pronto. Num valor de R$ 256, certo? Aí a gente foi lá e fez 35 mais 35, que deu 70. 1 mais 35, que deu 105. Com mais 35, que deu 140. Com mais 35, que deu 175. Com mais 35, que deu 210. Com mais 35, que deu 245. Com mais 35, que deu 280. Por todo esse valor não pôde ser adicionado, eu risco esse 35. O valor que ficou para mim é assim. Vou fazer essa resolução numa conta de divisão. 256 dividido por 35, que é o valor da minha parcela. Do mesmo jeito que na multiplicação, você pega aquele númerozinho de baixo, na divisão, o número que você tem que ter a tabuada é esse número aqui. Por isso que você pode fazer esse processo. Ou a gente vai aprender na segunda aula, passo a passo, a divisão simples. Você tem que ter a tabuada do 3 e a tabuada do 5 próxima a você, para você fazer consulta, tá bom? Então pronto, mas eu vou fazer direto aqui só para vocês entenderem que o processo de multiplicação, ele é igual e inverso ao mesmo tempo ao processo de divisão. Então vamos lá. Quantas vezes eu coloquei o 35 aqui para dar 245? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E deu o último número, ó, que eu marquei. 245. Faço a conta de subtração, que foi o que eu falei lá, que antes de você chegar na divisão, você já tem que saber todos os processos. Ó. Eu uso a adição aqui, vou usar a subtração aqui, né? Posso usar a multiplicação também, se eu não quiser fazer somando, e que foi naquele que a gente fez, 35 vezes 7, né? Vai 3... 24 vezes 45, ou seja, eu posso fazer uma subtração, posso fazer uma adição, e aqui eu vou usar a subtração. Então, eu só posso chegar no processo de divisão se eu estiver dominando as outras 3 operações. Sobrou 11. Isso aqui que sobrou é o resto. Tá bom? Então, assim, gente, a princípio, a nossa primeira aula, ela vai ser... Eu vou colocar para vocês uma listagem de aulas, tá? E essa vai ser a nossa primeira. Introdução à divisão. Aqui é só para você saber que você precisa dominar as outras 3 operações, né? Que a divisão é o inverso da multiplicação e como se arma, né, uma conta de divisão. Divisor, o número que você divide, dividendo, é esse número que fica aqui dentro, você tem que saber a tabuada. Esse aqui é o quociente é o resultado da minha divisão, e isso aqui é o que sobra, o resto, né? Uma divisão em que ela sobra, em que ela tem resto, ela não é uma divisão exata. Uma divisão em que o resto é zerado, o resto igual a zero, é uma divisão exata, ou seja, deu igualzinho para todo mundo. Uma divisão em que o resto
é diferente de zero, ela é não exata. Olha como é simples. Certo? Essas nomenclaturas é bom aprender, é bom decorar, porque vai facilitar o seu entendimento em possíveis problemas que você venha a ter. Porque o professor, quando ele está dentro da sala de aula, ele tem um cuidado de usar uma linguagem que você entenda para que você assimile o conhecimento. Quando você sai para fazer uma prova fora, né, do governo, escola particular, do trabalho, estágio, não importa. Lá as pessoas não vão ter esse cuidado com você. Elas vão querer lhe testar, entendeu? Então eu sou da política de que decorem esses termos, porque eles vão ser. Você pode pegar um problema, por exemplo, que diga: se o divisor é 256 e o seu dividendo é 35, qual é o seu quociente? Em nenhum momento eu falei a palavra divisão, nenhum momento eu coloquei. Foram palavras soltas com significância da divisão, mas que vai bugar o seu cérebro se você não tiver esse conhecimento. Então eu sou da política do decore sim, decore os termos, e depois você transforma em conhecimento para aplicar nas formas que você quiser, viu, gente? Então, assim, esse é o nosso introdutório, a divisão, tá? É o básico de divisão que você tem que saber para poder estudar a divisão a fundo, tá bom? Cheiro no coração de vocês. Até a aula 2.